Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje eu estou trazendo uma reflexão sobre um tema muito importante e um pouquinho polêmico, sim, mas que é necessário a gente observar isso através da luz da Palavra de Deus. Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever no canal, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo, vai te recomendar mais e vai acabar recomendando para outras pessoas também, e assim você abençoa o ministério. Então vamos para o nosso assunto de hoje, né? Que vamos conversar, gente, sem culpa, com calma, tá bom? Eu queria falar com muita calma, mas com muita indignação ao mesmo tempo, sobre essa situação da escola de samba, que veio ali trazer uma crítica bem desconstrutiva para os cristãos evangélicos, né? Eu quero refletir à luz do Evangelho, como eu já falei para vocês, porque como cristãos, a nossa resposta ela não deve ser muito emocional, sabe? Por mais que as emoções façam parte do processo. As nossas reações elas precisam nascer da palavra de Deus. O nosso principal foco, o nosso principal objetivo é refletir a Cristo Jesus através das nossas palavras, ações e em obediência à palavra do Senhor. Esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, mas vamos expor os fatos, que é para nos chamar de volta para o centro do Evangelho, que é Cristo Jesus. A igreja precisa retornar ao primeiro amor. Então a escola de samba foi lá, fez aquele desfile, atacando algumas coisas que o grupo da ideologia, né, conservadora, que atrai muitos cristãos evangélicos aí, defende. Então, houve essa crítica nesse desfile, esse ataque, muitos estão considerando um ataque crítico, um ataque à fé, um ataque à família, e de uma certa forma, eu diria que não deixa de ser também, né? E tá todo mundo ali indignado com essa situação, e vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que eu posso concluir disso? Vamos ser sinceros aqui. Os valores bíblicos sempre incomodaram o mundo. Isso aí, gente, acontece desde que o mundo é mundo. Os valores bíblicos, os valores cristãos sempre incomodaram o lado do inimigo. E o inimigo hoje, ele consegue entrar na mente dos seres humanos e trazer toda essa divisão, essa confusão, essa discórdia, né? Porque ele induz algumas pessoas a viverem longe da palavra de Deus e toca nessas pessoas muitas vezes, ensina essas pessoas através da cultura, de vários ensinamentos, né? Que tudo aquilo que é relacionado ao cristianismo não é bom, não é agradável, é doloroso demais para eles. Então, essa briga sempre aconteceu e é óbvio que agora nos últimos dias ela vai continuar acontecendo e talvez em alguns casos ela vai se tornar até mais intensa. Só que como cristãos, nós precisamos nos lembrar que Deus nunca prometeu que o mundo nos aceitaria. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo, nosso reino não é desse mundo. Jesus já alertava ali que no mundo teríamos tribulações, que padeceríamos perseguições. Lá em Romanos 8:36 fala que somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas que em todas as coisas somos mais que vencedores, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então a Bíblia já nos alerta para todas essas situações. Precisamos sempre lembrar que viver a palavra não é um erro. É direção, é propósito, é expressão do reino de Deus na terra. Uma família formada segundo Deus é luz, e luz naturalmente incomoda as trevas. Então, independente de conservadorismo ou progressismo, independente de ideologias humanas, políticas, a Bíblia constituiu a família. E a família que Deus constitui, ela representa a presença de Deus na terra, ela é luz na terra, ela incomoda. E independente de ideologias ou de seguir um cristianismo sem defender uma ideologia, a família sempre vai incomodar e sempre será alvo mesmo. E é exatamente por isso que eu sempre defendo aqui no ministério, que nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo e não em uma ideologia política, porque aquilo que vem do homem é corruptível. Maldito o homem que confia no homem. Aquilo que parte do homem não é confiável. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Então, sim, quando uma escola de samba critica a família bíblica, isso dói. E realmente me doeu. Eu não sou progressista, eu também não sou conservadora. Eu não defendo um lado político, uma ideologia política aqui.
Mas ver pessoas tripudiando da minha fé realmente dói, realmente machuca sim. Só que isso não deveria nos surpreender tanto. Nós estamos querendo viver numa redoma de vidro, sendo totalmente protegidos de críticas, acusações, perseguições, mas a Bíblia nunca nos prometeu que seríamos livres disso. A luz nunca se misturou com as trevas e ela nunca vai se misturar. Então sempre irão haver grupos de pessoas que vão atacar pessoas que vivem a fé em Cristo Jesus. E agora entra um ponto muito importante aqui, que muitas pessoas não estão percebendo. A provocação, ela não é apenas contra os cristãos. E isso é muito difícil de enxergar e de admitir por muitas pessoas. Muitas dessas críticas, elas não são apenas contra os cristãos que seguem a Cristo Jesus, mas contra o que o cristianismo se tornou em alguns espaços. E isso é muito sério. Existe hoje uma mistura muito grande entre fé e ideologia, e eu vejo Cristo totalmente sendo colocado de lado nessa situação. E o mundo percebe isso, e por isso vem tanta provocação. O mundo percebe quando o nome de Deus é usado em disputas humanas, percebe quando o reino vira ferramenta política, e aí a provocação deixa de ser só espiritual e vira cultural, ideológica e política. Porque quando o evangelho é confundido com um lado, você tem que escolher um lado para estar, mas não um lado de luz ou trevas, não um lado entre Satanás e Jesus Cristo, mas um lado ideológico e político, ele perde a sua pureza diante dos olhos de quem está de fora. E isso deveria nos fazer refletir e não reagir de forma inconsequente. Será que estamos sendo rejeitados por causa de Cristo ou por causa das nossas associações mundanas e humanas? A Bíblia nos chama para imitar a Cristo Jesus e não ideologias políticas, humanas. E o outro ponto que eu quero abordar aqui é que os cristãos estão brigando errado. E esse também é um ponto importantíssimo. Eu tenho visto muitos cristãos indignados com essa questão de progressismo, conservadorismo, porque o político fulano de tal, o ciclano político de tal. E eles acabam brigando, enfrentando, discutindo, mordendo a isca da confusão, das calúnias, da contenda, da discussão. E a Bíblia não aprova esse tipo de coisa, não foi para isso que Jesus nos chamou. A Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne. Isso está lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra artistas, não é contra políticos, não é contra escolas de samba, não é contra quem nos provoca, nos agride, nos maldiz. A nossa luta é espiritual e Efésios 6 deixa isso claramente. A gente não vence essa luta com raiva, a gente não vence essa luta com confronto, com provocação, mas a gente vence essa luta com amor em Cristo Jesus por essas pessoas, perdão, oração, jejum e testemunhando a palavra de Deus através de como vivemos a nossa vida. E Jesus nos ensinou algo muito radical que está lá em Mateus 7, 44, 45, que é amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue, bendizer quem nos maldiz. Olha como Jesus ensina totalmente o contrário das reações que eu tenho observado na internet. Isso não é fraqueza, isso é reino de Deus. É assim que o reino de Deus precisa se manifestar na terra, através das nossas vidas. O Sermão do Monte não é uma poesia bonita, e não é à toa que eu não vejo ele sendo pregado abundantemente na internet ou nas igrejas. Ele é o estilo de vida, ele é um manual resumido de como devemos manifestar o reino de Deus na terra através das nossas vidas. Enquanto o mundo espera que a gente ataque, Cristo nos chama para interceder, amar, perdoar essas pessoas. Enquanto esperam ódio, somos chamados para amar, porque nosso reino não é daqui e talvez esteja faltando os cristãos se lembrarem disso. Talvez a pergunta não seja como responder a essas provocações, mas a pergunta certa seria: estamos sendo parecidos com Cristo Jesus? Estamos lutando como Ele lutaria? Estamos falando o que Ele falaria? Estamos amando como Ele amaria? Estamos reagindo como Ele reagiria? Porque os cristãos estão mais preocupados em reagir como um grupo ideológico político e não
reagir de acordo com a palavra de Deus. Porque os cristãos brigam para defender uma ideologia política humana e não se unem para viver o Evangelho de Cristo na prática de verdade, como está na Bíblia. Aonde foi que a igreja se perdeu? Deus se manifesta através de vidas que refletem Cristo Jesus. E eu quero terminar aqui falando algo que talvez surpreenda muitas pessoas. Se você participou dessa provocação, ou se você não é cristão e já se sentiu ferido por cristãos, eu quero te dizer algo com sinceridade. Eu não te odeio, eu te amo em Cristo Jesus. É por isso que eu oro por você. Oro para que seus olhos sejam abertos, para que você conheça o amor de Jesus de verdade e não uma versão distorcida que está sendo tão propagada por aí. Eu oro para que você conheça o Cristo real, aquele que perdoa, que transforma, que salva. Se houve zombaria, eu perdoo. Se houve ofensa, eu perdoo. E continuo orando para que você encontre a verdade. Porque no fim das contas, não é sobre vencer debates, é sobre almas. E uma alma vale muito para Jesus Cristo. E é por isso que Ele entregou a sua vida, para que todo mundo tivesse a oportunidade de ser perdoado, de ser salvo e de receber o amor de Deus. Sabe? Que Deus nos ajude a voltar para o centro do Evangelho, que é Cristo Jesus. Menos reação, mais Cristo, menos briga, mais reino sendo manifesto através das nossas vidas. Que a gente não apenas defenda o Evangelho, mas viva esse Evangelho plenamente, dando um bom testemunho. Se essa palavra falou com você, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, reflita sobre isso, entregue-se a Jesus, você que é cristão, está perdido em ideologias políticas, e você que não é cristão, você é bem-vindo por aqui. E lembre-se que Jesus te ama, independente da sua condição, e Ele pode transformar a sua vida, não para te condenar, mas por amor a você. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.